Karl Marx foi um filósofo alemão. Essa não parece ser uma afirmação particularmente esclarecedora, mas não é tão banal quando pode se apresentar à primeira vista. Jules Michelet, recordemos, costumava começar as suas palestras sobre a história britânica com as palavras Monsieur, l'Angleterre est une île. Faz muita diferença se meramente sabemos que a Grã-Bretanha é uma ilha, ou se interpretamos a sua história à luz desse fato, que assim assume uma significação própria. De modo semelhante, a afirmação de que Marx foi um filósofo alemão pode implicar uma certa interpretação do seu pensamento ou de sua importância filosófica ou histórica, enquanto sistema que se revela em termos de uma análise econômica ou uma doutrina política. Uma apresentação deste tipo não é nem auto-evidente nem incontroversa. Ademais, embora esteja claro para nós que Marx foi um filósofo alemão, as coisas eram um tanto diversas meio século atrás. Nos tempos da Segunda Internacional, a maioria dos marxistas preferia considerá-lo como o autor de uma certa teoria econômica e social que, de acordo com alguns, era compatível com vários tipos de perspectiva metafísica ou epistemológica, ao passo que outros adotavam a posição de que ela fora provida com uma base filosófica por Engels, de tal forma que o marxismo, no sentido correto, era um corpo teórico composto de duas ou três partes elaboradas por Marx e Engels respectivamente. Estamos todos familiarizados com o background político do interesse pelo marxismo nos dias correntes, visto como a tradição filosófica na qual o comunismo é baseado. Aqueles que se consideram marxistas e também os seus oponentes se interessam pela questão que busca saber se o comunismo moderno, em sua ideologia e instituições, é o herdeiro legítimo da doutrina marxiana. As três respostas mais comuns a essa questão podem ser expressas de um modo simplificado da seguinte forma. 1. Sim, o comunismo moderno é a corporificação perfeita do marxismo, o que prova que este é uma doutrina que leva à escravização, à tirania e ao crime. 2. Sim, o comunismo moderno é a corporificação perfeita do marxismo, o que, portanto, significa uma esperança de libertação e felicidade para a humanidade. 3. Não, o comunismo tal como o conhecemos é uma deformação profunda do Evangelho de Marx e uma traição dos princípios fundamentais do socialismo marxiano. A primeira resposta corresponde à ortodoxia anticomunista tradicional. A segunda, à ortodoxia comunista tradicional. E a terceira, a várias formas de marxismo crítico, revisionista ou aberto. Contudo, é possível defender com argumentos a posição de que a questão está formulada de modo errado e que as tentativas de respondê-la não têm valor. Dito de modo mais preciso, é impossível responder às questões como podem os vários problemas do mundo moderno ser resolvidos em conformidade com o marxismo? Ou o que Marx diria se pudesse ver o que os seus seguidores fizeram? Ambas as questões são estéreis, e não há um modo racional de tentar respondê-las. O marxismo não fornece nenhum método específico para a solução de questões que Marx não colocou para si mesmo ou que não existiam na sua época. Se a sua vida se houvesse prolongado por 90 anos,
ele teria tido de alterar as suas posições de maneiras acerca das quais não temos como conjecturar. Aqueles que sustentam que o comunismo é uma traição ou uma distorção do marxismo buscam, por assim dizer, absolver Marx de qualquer responsabilidade pelas ações daqueles que chamam a si mesmos de sua herança espiritual. Do mesmo modo, os heréticos e os cismáticos dos séculos XVI e XVII acusaram a Igreja de Roma de ter traído a sua missão e buscaram inocentar São Paulo de uma associação com a corrupção de Roma. Do mesmo modo, também, admiradores de Nietzsche buscaram afastar o seu nome da responsabilidade pela ideologia e a prática do nazismo. A motivação ideológica de tais tentativas é bastante clara, mas o seu valor informativo é quase nulo. Há provas evidentes de que todos os movimentos sociais devem ser explicados por uma variedade de circunstâncias, e que as fontes ideológicas para as quais apelam e às quais procuram se manter fiéis são apenas um dos fatores que determinam a forma que assumem e os seus padrões de pensamento e ação. Portanto, podemos ter a certeza antecipada de que nenhum movimento político ou religioso é a expressão perfeita da essência do movimento em questão, tal como exposta em suas escrituras sagradas. Por outro lado, esses escritos não são meramente passivos, mas exercem uma influência própria sobre o trajeto do movimento. O que normalmente acontece é que as forças sociais que se colocam como representantes de uma determinada ideologia são mais fortes do que a ideologia em questão, mas dependem em alguma medida da sua própria tradição. O problema com o qual se confronta o historiador das ideias, portanto, não consiste na comparação da essência de uma ideia em particular com a sua existência prática em termos de movimentos sociais. Antes, a questão real diz respeito aos meios e como resultado de que circunstâncias a ideia original veio a servir de ponto de encontro para tantas forças diferentes e hostis uma às outras, ou quais eram as ambiguidades e tendências conflitantes na própria ideia que a levaram a desenvolver-se como o fez. Um fato bem conhecido, para o qual a história da civilização não registra nenhuma exceção, é o de que todas as ideias importantes estão sujeitas à divisão e diferenciação à medida que a sua influência continua a espraiar-se. Portanto, não faz sentido perguntar quem é um verdadeiro marxista no mundo moderno, visto que tais questões só podem se apresentar dentro de uma perspectiva ideológica que toma por pressuposto que os escritos canônicos são a fonte autêntica da verdade e que qualquer pessoa que os interpreta corretamente deve, por conseguinte, estar de posse da verdade. Não há nenhuma razão, na verdade, para que não devamos reconhecer que os diferentes movimentos e ideologias, por mais que sejam antagônicos uns aos outros, têm o mesmo direito de invocar o nome de Marx, exceção feita a alguns casos extremos. Do mesmo modo, é um procedimento estéril indagar quem foi um verdadeiro seguidor de Aristóteles, Averroes, Tomás de Aquino ou Pomponazzi, ou quem foi o cristão mais verdadeiro, Calvino, Erasmo, Belarmino ou Loyola? A última questão pode ser significativa para crentes cristãos, mas não tem nenhuma relevância para a história das ideias. Contudo, o historiador pode estar interessado em indagar o que havia no cristianismo primitivo que tornou possível que homens tão diferentes entre si
como Calvino, Erasmo, Belarmino e Loyola fizessem apelos à mesma fonte. Em outras palavras, o historiador trata as ideias com seriedade e não as vê como completamente subservientes aos eventos e como se não possuíssem vida própria. Pois, se assim fosse, não haveria nenhum sentido em estudá-las. Mas ele não acredita que elas possam permanecer de uma geração para outra sem alguma mudança de significado. A relação entre o marxismo de Marx e aquele dos marxistas é uma área de investigação legítima, mas ela não nos torna aptos a decidir quem são os marxistas mais verdadeiros. Se, na condição de historiadores das ideias, nós nos colocamos fora da ideologia, isso não significa que estejamos nos colocando fora da cultura no seio da qual vivemos. Pelo contrário, a história das ideias, e especialmente daquelas que foram e continuam a ser as mais influentes, é, em alguma medida, um exercício de autocrítica cultural. Aqui eu me proponho a estudar o marxismo de um ponto de vista semelhante àquele que Thomas Mann adotou no Dr. Fausto, vis-à-vis o nazismo e a sua relação com a cultura alemã. Thomas Mann tinha o direito de dizer que o nazismo não tinha nada a ver com a cultura alemã, ou que era uma grosseira negação e paródia dela. Na verdade, contudo, ele não o disse. Em vez disso, ele investigou como o movimento de Hitler e a ideologia nazista puderam surgir na Alemanha, e quais eram os elementos na cultura alemã que tornaram isso possível. Todos os alemães, ele sustentou, reconheceriam com horror, nas bestialidades do nazismo, a distorção de características que podiam ser notadas até mesmo nos representantes mais nobres. Esse é o ponto importante da cultura nacional. Mann não se satisfazia em passar ao largo da questão relativa ao nascimento do nazismo da maneira usual, ou em bater-se pela ideia de que ele não podia reivindicar legitimamente ser uma parte do patrimônio cultural germânico. Em vez disso, ele criticou com franqueza aquela cultura da qual ele mesmo era uma parte e elemento criativo. De fato, não basta dizer que a ideologia nazista foi uma caricatura de Nietzsche, uma vez que é da essência de uma caricatura nos ajudar a reconhecer o original. Os nazistas ordenaram aos seus super-homens que lessem a vontade de poder, e de nada vale dizer que isso foi um mero acaso e que eles poderiam ter escolhido igualmente bem a crítica da razão prática. Não se trata de provar a culpa de Nietzsche, que, como indivíduo, não foi responsável pelo uso que fizeram dos seus escritos. Todavia, o fato de que assim foram usados forçosamente gera alarme e não pode ser descartado como sendo irrelevante para a compreensão do que passava pela sua mente. São Paulo não foi pessoalmente responsável pela Inquisição ou pela Igreja de Roma no fim do século XV, mas o investigador, quer seja cristão, quer não seja, não pode se contentar em observar que o cristianismo foi depravado ou distorcido pela conduta de papas ou bispos indignos. Em vez disso, ele deve procurar descobrir o que havia nas epístolas paulinas que deu ensejo, quando chegou o momento para tanto, a ações indignas e criminosas. A nossa atitude para com o problema colocado por Marx e pelo marxismo deveria ser a mesma, e nesse sentido, o presente estudo não é apenas um relato histórico, mas uma tentativa de analisar o estranho destino de uma ideia que começou num humanismo prometeico e atingiu a culminação na tirania monstruosa de Stalin.